O que acontece em nível celular quando tentamos criar uma mudança na nossa vida? O meu nome é Andresa Carício e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. No vídeo de ontem nós tratamos sobre mudanças e eu percebi que houve um grande engajamento. Recebi muitas perguntas por mensagens de texto e eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto para vocês terem uma outra percepção incrível sobre as mudanças que a gente faz nas nossas vidas e os novos hábitos que a gente tenta inserir. Como que funciona isso a nível celular? Você sabe que o nosso corpo é formado por inúmeras células e essas células elas se replicam. E eu quero compartilhar com você uma entrevista que eu assisti da Mary Forleo e do Todd Herman. O Todd, ele é um grande coach americano que treina atletas e ele explica exatamente o que acontece em nível celular. E é uma grande descoberta. Ele, inclusive, fala que existiram 2 químicos americanos em 2012 que ganharam o prêmio Nobel de Química falando exatamente sobre as células. E ele tenta explicar, o Todd, em termos de mudanças, transformações que nós buscamos todos os dias. Porque todos nós sabemos pela psicologia que quando nós vamos efetuar uma mudança na nossa vida, vamos começar um hábito novo, seja uma atividade física, seja um novo empreendimento, um novo emprego, seja lá o que for, nós passamos por esse processo de mudança e no início existe uma resistência muito grande em razão do nosso medo, se vai dar certo, se não vai, a nossa baixa competência, enfim. E o que ele fala nessa entrevista? Ele diz assim, olha só, não é só um aspecto emocional que existe em nós, mas existe também algo biológico, químico, que acontece dentro do nosso organismo. E ele explica da seguinte forma, as nossas células, elas se replicam e elas tendem a querer seguir o mesmo padrão de sobrevivência ao qual elas conhecem. Então, digamos que você é uma pessoa extremamente estressada, raivosa, sedentária, não gosta de fazer uma atividade física. As suas células são alimentadas, muitas das vezes, por cortisol. E elas, na hora que vão se replicar, elas tendem a querer o cortisol. Então, por isso que é tão difícil, em termos biológicos também, fazer uma mudança. Porque quando você, por exemplo, vai fazer uma atividade física em que você libera dopamina e serotonina, que são um dos hormônios da felicidade, o que acontece? Acontece que o seu corpo procura eliminar a dopamina e a serotonina. E procura eliminar porque ele não as conhece com tanta frequência quanto conhece o cortisol. E como ele tem sobrevivido usando-se exatamente do alimento que é o cortisol, ele acredita que o cortisol que é o importante para lhe trazer a sobrevivência. Então, a ideia que eu quero deixar para você hoje é você perceber que sempre num processo de mudança vai ser difícil mesmo. Vai existir a parte psicológica sua e vai existir uma parte biológica também em você. E o interessante de você tomar conhecimento disso é você mostrar para você mesmo que não é porque você é um fraco, ou que você é um derrotado, ou que só para você as coisas são difíceis. Não, é para todo mundo. Só que a ideia maior que eu trouxe para mim dessa entrevista que eu assisti é que cada vez mais que a gente alimentar na gente a serotonina, a dopamina, cada vez mais a minha célula vai querer esses alimentos. Então, cada vez mais eu vou ficando mais alegre, mais calmo, mais saudável. Então, por isso que às vezes você diz assim, nossa, mas essa pessoa é muito motivada, ela é muito alegre. Mas por quê? Porque a minha célula está pedindo cada vez esse alimento, porque o alimento que ele conhece.
e daí cada vez mais ele vai querendo. E o reverso é totalmente idêntico. Se você alimenta com cortisol, é o que ele conhece para sobrevivência e é o que ele vai te pedir para replicar aquela célula. Então, eu achei incrível essa informação. Se você puder ter esse conhecimento e levar para a sua vida, você vai querer realmente fazer uma mudança na sua vida, porque você vai perceber que se você mudar, cada vez mais aquele ciclo da mudança vai favorecendo você, não só em termos psicológicos, mas em termos biológicos também. É isso. Se você gostou, você curte. Eu adoro ouvir o seu comentário. Você comenta, você compartilha com outras pessoas e amanhã eu tô aqui, pronta e disposta para ajudar você.